Eu pensei muito tempo, mas muito tempo mesmo, sobre essa ideia de fazer ou não fazer um vídeo falando sobre o tema da palmitagem. Porque a gente sabe que esse tema é um vespeiro e eu tô querendo correr de polêmica aqui nesse canal, de entrar em treta desnecessária. Mas quem tá acompanhando os últimos vídeos aqui sabe que eu tenho feito um movimento de revisitar algumas ideias antigas. E tem um vídeo que eu postei aqui em 2016 chamado E Se Eu Ficar Com Um Gay Padrão? Que pelo título aí você já imagina mais ou menos qual era o tom da conversa. Que é um vídeo que eu tenho vontade de revisitar desde a época que eu postei, mais ou menos. Eu não demorei muito a mudar de ideia em relação a algumas coisas que eu disse nele, principalmente por conta de alguns processos pessoais que eu vou compartilhar com vocês aqui. E quanto mais eu me debruçava sobre esse vídeo, quanto mais eu revisitava as ideias, mais eu entendia que aquele vídeo de alguma forma era também sobre palmitagem, apesar de eu não usar esse termo naquela época, porque eu tava falando mais de relacionamentos entre pessoas padrão ou não padrão de forma ampla. Mas eu sou uma pessoa negra, tava falando das minhas vivências a partir desse lugar, me relacionando com pessoas padrão que necessariamente são pessoas brancas, então esse tensionamento racial foi ficando mais evidente pra mim ao longo do tempo, e então chegamos aqui hoje finalmente esse momento em que eu vou encarar esta discussão. Venham comigo e eu espero que vocês gostem. Se eu me lembro bem, esse foi um debate que começou a ganhar muito destaque dentro da discussão sobre a solidão da mulher negra, que é uma discussão que vem sendo feita há muito tempo por feministas negras e por mulheres negras de modo geral. Normalmente essas mulheres estavam falando do comportamento de homens negros heterossexuais, principalmente aqueles que estavam em situação de ascensão social, e que dentro das suas escolhas afetivas também preteriam mulheres negras. O caso mais emblemático, por exemplo, dos jogadores de futebol negros, que quando começavam a ganhar dinheiro, subir na vida e participar dos círculos ali da classe média alta, ou das pessoas ricas mesmo, normalmente estavam acompanhados da sua branquinha de estimação, que na leitura dessas mulheres negras era utilizada também como uma espécie de símbolo, né, de ferramenta de trânsito social de alguma forma. A companhia dessas mulheres brancas na vida desses homens negros sinalizava uma espécie de validação desse processo de ascensão social. E isso de alguma forma revelava o quanto as mulheres negras eram a última opção dentro das escolhas afetivas de todos os homens, tanto dos homens brancos quanto dos homens negros em certas circunstâncias. Um processo que, dentro dessa perspectiva, contribuía de alguma forma para esse quadro de solidão das mulheres negras. Esse debate, obviamente, tinha sua relevância, também tinha os seus méritos, porque afinal de contas essa é uma realidade que a gente observava e ainda observa em muitas situações. Mas ele também tinha algumas limitações, considerando que ele se focava, por exemplo, numa lógica muito heterocentrada, né? Falando a partir da realidade de mulheres e de homens negros heterossexuais e cisgêneros. E eu acho que é exatamente por causa disso que esse debate da palmitagem começou a se ampliar para além dessa discussão sobre a solidão da mulher negra especificamente. Porque à medida que esse debate foi ganhando fôlego, outros grupos sociais, mulheres lésbicas, homens negros LGBT, pessoas trans e mesmo homens negros heterossexuais também começaram a pensar sobre a realidade da própria solidão e começaram a se apropriar desse debate ou a entender de que maneira se inseriam nesse debate da palmitagem. E foi aí que a conversa foi crescendo, foi ganhando outras camadas, foi ganhando mais calor, foi se aquecendo mais, porque também as pessoas foram começando a ter opiniões cada vez mais distintas, e nesse grande caldeirão de conversas que a gente tem na internet, um efeito que eu diria que também surgiu desse processo é que o debate da palmitagem foi se esvaziando ao longo do tempo. Se antes a gente tinha um recorte muito específico que considerava a dimensão da solidão, a questão de gênero, a questão de classe, essa dinâmica de ascensão social, tudo isso foi se perdendo um pouco. Hoje, quando a gente fala de palmitagem na internet, é basicamente uma pessoa negra beijando uma pessoa branca em qualquer circunstância ali. Você foi numa baladinha, deu um selinho, a galera já entra no kikiki de vir fulano palmitando. Gente, então, a gente tá tendo uma questão aqui no processo de gravação que é a luz tá mudando. É a natureza. A luz do vídeo vai mudar, tá tudo bem, concentra no conteúdo. Basicamente hoje, as muitas opiniões que a gente tem a respeito da palmitagem, elas oscilam entre dois polos, dois extremos. De um lado, a gente tem pessoas que são totalmente contra a palmitagem, totalmente contra relacionamentos interraciais entre pessoas negras e brancas em qualquer situação e circunstância. E eu vou admitir que eu acho que aí dentro dessa posição contra existem algumas preocupações que são preocupações importantes, são relevantes. Por exemplo, a preocupação com a tensão racial que existe nesse
necessariamente dentro dessas relações. A maneira como você pode estar suscetível a visões e pensamentos racistas da pessoa com quem você está se relacionando, ou que as pessoas da família dela ou os amigos dela também podem ter, o que infelizmente é uma coisa muito comum. Dentro de relações interraciais são muito comuns os relatos de pessoas que têm uma relação ótima com seus parceiros, mas que foram vítimas de racismo da parte dos amigos ou da família, e isso é uma questão que a gente realmente precisa se preocupar. Mas às vezes, dentro dessa posição, pode existir uma tendência de tratar toda pessoa negra numa relação interracial como pessoas totalmente alienadas, desligadas da sua identidade negra, comprometidas com o projeto de poder do colonizador, inimigas da população negra, pessoas que gostam de se submeter a uma situação de sofrimento. Pelo mesmo caminho, dentro dessa posição, não é sempre, mas às vezes existe uma tendência de romantizar as relações entre pessoas negras, ou as relações chamadas afrocentradas, como se essas relações também estivessem livres dos problemas humanos e dos problemas que a gente carrega para as nossas relações enquanto pessoas negras que são afetadas pelo racismo. E eu acho que a gente não pode desconsiderar isso, porque isso também significa um processo de desumanização, de generalização das pessoas negras nas suas experiências afetivas, que podem ser extremamente múltiplas, assim como é múltipla a própria experiência de ser uma pessoa negra. Tem uma mosca passando aqui, ela não tá gritando muito na câmera não, porque tem uma mosca que tá passando aqui muitas vezes. Eu acho que é possível que ela apareça no vídeo. No outro extremo dessa conversa, a gente também tem as pessoas que acham que o debate é totalmente inútil e irrelevante e que não existe nenhum aspecto da discussão que vale a pena pensar ou conversar a respeito. O amor não tem cor, a gente tem que ficar com quem a gente quiser, o importante é se apaixonar e eu não coloco raça nas minhas escolhas afetivas. Como se fosse possível a gente não colocar raça em alguma das nossas relações, sendo que a gente está vivendo num país como o Brasil, em que a raça atravessa absolutamente qualquer relação humana. Eu já vi, inclusive, a acusação, que eu acho gravíssima, de que o debate sobre palmitagem teria uma tendência nazista, de certa forma, porque seria um debate que estaria defendendo a pureza racial entre pessoas negras, o que por si só teria uma conotação racista, porque raças não existem biologicamente, pipipipipipi. Eu acho que esse argumento é um pouco demais, porque, como eu disse, apesar de eu achar que o debate algumas vezes realmente perde a linha, eu acho que ele tem alguns elementos importantes que precisam ser considerados. A minha leitura é que quando a gente mergulha muito fundo nessa discussão sobre palmitagem, algumas vezes a gente deixa passar uma série de outras tensões e uma série de outras perguntas que eu acho que poderiam vir antes dessa conversa, até pra gente embasar melhor essa discussão. E a primeira grande tensão, a primeira grande pergunta que eu faria nessa direção é justamente o porquê da gente dar tanta importância para esse assunto. E quando eu falo desse assunto, eu não tô falando necessariamente das relações interraciais, mas eu tô falando da questão das nossas escolhas afetivas. Por que que a gente trata essa questão como uma questão tão grande assim, a ponto da gente trazer esse tensionamento racial de forma tão intensa para dentro desse debate? Por que que a gente leva tão a sério e com tanto afinco a questão da escolha dos nossos pares românticos? Eu tenho um chute que eu acho que pode ser uma entre muitas respostas possíveis para essa questão, mas que é um elemento que eu queria trazer aqui pra gente pensar. Que é a questão da supervalorização que a gente tem nessa sociedade, dessa coisa chamada casal. Essa relação com um par romântico, que é uma coisa que nós somos ensinados a almejar durante toda a nossa vida. Eu acho que se a gente dá tanta importância assim à questão das nossas escolhas afetivas, é em parte por causa disso. E isso pra mim tem uma raiz relativamente problemática, porque a centralidade dessa instituição chamada casal tem uma raiz muito profunda numa cultura cristã, branca, romântica, monogâmica, que passa a vida da gente inteira ensinando pra gente que é dentro dessa entidade chamada casal que a gente vai encontrar a promessa de felicidade pra vida toda, que a gente vai encontrar companheirismo, complementaridade sexual, apoio financeiro. É dentro dessa entidade casal, a partir dessa entidade casal, que a gente vai realizar o nosso desejo de ter filhos, de constituir uma família, de estabelecer um vínculo duradouro que vai garantir que você tenha companhia, apoio, suporte até a velhice, enfim. Toda essa grande idealização em torno do amor romântico, em torno da ideia de família, passam necessariamente por essa escolha do par romântico. Já que você vai viver tantas coisas tão centrais, tão relevantes, tão importantes na sua vida, essa decisão de com quem você vai ter tudo isso é uma das decisões mais importantes, mais significativas que a gente vai tomar ao longo de toda a nossa trajetória. Mas se a gente
gente questiona ou tensiona um pouco as bases dessa cultura, todos os problemas que a gente entende que tem em torno do ideal de família, em torno do amor romântico, se a gente descentraliza o casal da nossa vida social e afetiva e entende que não existe ou não deveria existir uma hierarquia entre as nossas relações, porque todas as relações que a gente constitui são importantes pra gente, aí eu acho que o debate sobre palmitagem começa a ganhar outros contornos, por duas razões principais. A primeira é que relações interraciais são parte da vida da gente, seja por nossa escolha ou não. A gente está envolvido em uma quantidade inumerável de relações interraciais, não apenas com pessoas brancas, mas com pessoas de todas as raças, em todas as dimensões da nossa vida, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas amizades. Então a gente precisa simplesmente admitir que relações interraciais são parte da nossa vida nesta sociedade em que a gente vive. Do outro lado, ao mesmo tempo, também é importante considerar que ainda que relações interraciais sejam parte da vida, para uma pessoa negra vivendo numa sociedade racista, também é fundamental estabelecer vínculos sociais e vínculos afetivos com outras pessoas negras. Então, as duas coisas são importantes. Relações interraciais existem e afrocentrar as relações é uma necessidade. Essas duas coisas são verdade em todas as nossas relações, então elas também podem ser verdade quando a gente está falando das nossas escolhas sexuais, românticas, afetivas, como queira chamar. Então, eu acho que a gente precisa tensionar isso na maneira como a gente conduz essa discussão sobre palmitagem quando a gente está falando sobre essa coisa da escolha do par romântico. Porque eu acho que a escolha do par romântico não necessariamente é a escolha mais importante da nossa vida. Talvez a gente não precise dar tanta importância a essa decisão, ou talvez a gente precise passar a dar a mesma importância para a escolha das nossas amizades e dos nossos vínculos comunitários, por exemplo. Porque eles também são constitutivos da nossa identidade, das nossas relações, e precisam ser tratados com tanta importância quanto os nossos vínculos sexuais e ou românticos. Entendem que isso muda um pouco o lugar e a importância que a gente dá para o debate sobre palmitagem? Aí vocês podem discutir comigo e dizer assim, tá, Murilo, concordo que essa decisão não é a decisão mais importante da nossa vida, mas isso não muda o fato de que é uma decisão que ainda é importante, especialmente considerando a realidade e a experiência de pessoas negras, com toda a questão da solidão, do preterimento e considerando o fato de que o amor e o afeto são uma questão que foi negada pra gente. Eu entendo que essa questão seja importante e relevante pra gente, eu entendo que a gente dê uma centralidade pra isso, de certa forma, na nossa vida. Eu tanto entendo isso que a coisa que vocês mais têm me ouvido falar aqui ultimamente é sobre amor, sobre afeto, sobre a construção dos nossos vínculos, das nossas relações, tudo mais. Eu entendo tudo isso e eu não tô querendo dizer que as nossas escolhas afetivas são totalmente desimportantes. Mas mesmo considerando isso, eu fico pensando se essa também não é uma questão que a gente precisa tensionar antes de começar a falar sobre palmitagem em si. Porque antes da gente se perguntar com quem a gente deve se relacionar, eu acho que a gente precisa amadurecer melhor o porquê da gente querer se relacionar. De que maneira que a gente quer se relacionar. O que a gente espera das nossas relações. E mais ainda, se a gente for mais fundo, qual que é a relação que você estabelece com o seu próprio amor, com o seu próprio afeto, antes de você se colocar na disposição de se relacionar com outras pessoas, sejam elas de quais raças forem. Tô dizendo isso porque o meu processo de amadurecimento em relação a essa questão foi muito atravessado por essas perguntas. E é aí que eu quero chegar nas coisas que eu mudei de ideia a respeito daquele vídeo lá, o Se Eu Ficar com um Gay Padrão. Porque, como vocês podem imaginar a respeito do título, eu tava ali passando uma espécie de pano pra minha própria palmitagem. E absolutamente nenhuma questão em relação a isso. Eu não tenho nenhum arrependimento em relação à maneira como eu levei as minhas decisões e as minhas escolhas afetivas, principalmente considerando o fato de que eu estava amadurecendo. E o meu principal argumento naquele vídeo era um argumento em defesa da liberdade afetiva das pessoas negras. Eu tava ali do lado das pessoas que estavam dizendo que pessoas negras têm o direito de ficar com quem elas quiserem, se relacionar com quem elas quiserem e conduzir as suas escolhas afetivas da maneira como elas acharem melhor, sem serem cobradas exclusivamente pelo fato de serem negras, como se as suas escolhas afetivas fossem uma espécie de crachá ou de validação de seus compromissos políticos. E, de certo modo, se a gente olhar para a superfície desse argumento, eu ainda concordo com isso um pouco. Mas o caminho que eu escolhi para conduzir essa discussão ali naquele vídeo definitivamente não foi bom. O caminho que eu usei foi comparar uma relação que eu tive com uma pessoa negra com uma outra relação que eu tive com uma pessoa branca. Falando que com esse garoto negro que eu conheci, eu tive toda uma identificação, mas que a relação não deu certo, se desenvolveu com uma série de problemas, inclusive com algumas faltas de cuidado das duas partes. E o fato de que nós éramos pessoas negras não necessariamente garantiu que essa relação ia dar certo. O que hoje, olhando, é uma obviedade, né, Murilinho do passado, amorzinho, anjo, né? Do outro lado, a relação com um boyzinho branco, apesar
apesar de ser uma relação interracial e que eu desconfiei muito porque ele era uma pessoa branca e porque eu tinha tido muitas experiências muito traumáticas com pessoas brancas, no fim das contas foi a relação que me contemplou, foi onde eu me senti acolhido, foi a relação onde eu fui cuidado, onde eu me senti percebido, enxergado, observado, querido, desejado, etc e tal. Tinham sido duas relações recentes, tinham acontecido mais ou menos ao mesmo tempo, e dentro daquelas relações ali, foi na relação com aquela pessoa branca que eu recebi tudo aquilo que eu achava que eu merecia. Qual era o problema com o meu argumento ali naquele vídeo? A primeira coisa era o complexo de Pocahontas ali, de achar, né, que era uma pessoa branca, um garoto branco, salvador, que ia me dar tudo aquilo que eu merecia e cuidar do meu afeto, me dar carinho, me salvar da solidão afetiva, basicamente. E isso numa comparação totalmente injusta com uma pessoa negra, né? O que provavelmente eu não faria se fosse o contrário. Eu muitas vezes no debate sobre palmitagem vejo as pessoas utilizando esse argumento, dizendo que, porque eu fiquei com um cara preto, mas aí não deu certo, e não é só porque ele era um cara preto que garantiu nada, então agora também não estou ficando mais com pessoas pretas porque já entendi que relacionamento afrocentrado não dá certo. Sendo que é complicado isso, né? Porque você não ficou com uma pessoa branca e de repente entendeu que nenhum branco do mundo serve para se relacionar com você. Mas quando a gente está falando de pessoas negras, nós mesmos acabamos utilizando um peso, uma medida muito mais severo, né? No texto da Bell Hooks, chamado Vivendo de Amor, que é um texto que muita gente cita quando a gente está falando de afetividade entre pessoas negras, ela diz uma coisa que é muito marcante, é que quando a gente olha a imagem que a gente tem no espelho, a gente não ama aquela imagem, a gente inspeciona aquela imagem. E essa metáfora do espelho serve para quando a gente está se olhando no espelho, mas também serve para quando a gente olha para pessoas parecidas com a gente. Quando a gente olha para outras pessoas negras, especialmente dentro das nossas escolhas afetivas, a gente nem sempre está aberto para amar essas pessoas. A gente muitas vezes entra na atitude de inspecionar essas pessoas, sendo muito mais exigentes com elas pelo fato delas serem pessoas negras, e na nossa cabeça muitas vezes um relacionamento afrocentrado tem muito mais coisas para provar. Então a gente acaba colocando pessoas negras numa relação muito injusta, em que a gente mesmo já entra em desvantagem quando a gente pensa nessa disputa. E isso tem a ver com o que eu estava falando a respeito das nossas escolhas afetivas, porque o que eu estava esperando das minhas relações? O que eu desejava das minhas relações para entender que uma pessoa branca estava me oferecendo aquilo que eu merecia muito mais do que uma pessoa negra? A gente muitas vezes está levado por essas idealizações e por essas expectativas românticas que são colocadas aí socialmente pra gente. Mas essas idealizações e essas expectativas são colocadas no nosso imaginário por uma cultura feita por e para pessoas brancas. A cultura do amor romântico, ela é feita para contemplar as pessoas brancas. A gente está sempre de fora e a gente está sempre em desvantagem. Então, se as expectativas que eu tenho são essas expectativas românticas, é óbvio que uma pessoa branca vai ter muito mais condição de me oferecer o que eu desejo numa relação. Só que eu preciso pensar no fato de que é importante alinhar as minhas expectativas, porque essa cultura do amor romântico também me coloca de fora. Alinhar as nossas expectativas em relação a essa cultura é importante porque ela é uma cultura excludente para nós. Porque se essa cultura nos exclui, não é dentro dela que a gente vai encontrar a salvação para nossa solidão e para nossa afetividade. Para além disso, um outro ponto complicado e problemático é o próprio fato de que nós muitas vezes estamos procurando por salvação para nossa solidão e para nossa afetividade. E essa era uma outra camada problemática do meu discurso naquele vídeo que na época eu nem tinha pensado a respeito. Eu digo que eu tenho vontade de revisitar esse vídeo mais ou menos desde a época que eu postei, porque alguns dias depois de ter publicado esse vídeo, eu recebi um comentário enorme feito com muito carinho e muito cuidado de uma pessoa que seguia o canal, que pra mim foi muito importante de ter recebido e que naquele momento me colocou pra repensar muitas coisas, não só em relação ao que eu tinha dito naquele vídeo, mas em relação à maneira como eu mesmo estava me relacionando com a minha afetividade e com a minha autoestima mesmo. Essa semana, antes de vir gravar esse vídeo, eu voltei lá no vídeo antigo para poder ver se eu localizava o nome da pessoa que publicou e o comentário tinha sumido. Eu não sei se essa pessoa apagou o comentário ou se ela excluiu a conta dela do YouTube, mas se você estiver assistindo esse vídeo, eu queria manifestar a minha mais profunda e sincera gratidão por esse toque que você deixou na época. Eu respondi esse comentário na época dizendo que eu não tinha muitas coisas a dizer a respeito, mas falando do quanto aquelas coisas tinham me tocado, tinham me colocado
parada pra pensar, e eu lembro na época, eu fixei esse comentário no topo pra que outras pessoas pudessem ler. Mas, por sorte, como eu tô me debruçando sobre o roteiro desse vídeo faz muito tempo, eu tinha salvado o conteúdo do comentário aqui num documento, justamente pra poder ler nesse vídeo que eu já estava há muito tempo planejando gravar. Já que ele não tá mais disponível lá no outro vídeo, eu vou deixar ele aqui nos comentários desse vídeo pra que vocês possam ler inteiro, porque eu acho que é muito importante considerar as críticas que foram feitas aqui por essa pessoa, mas eu vou ler um pedaço que eu acho que é central pra essa conversa que a gente tá tendo aqui. O que eu venho dizer é que toda vez que alguém defende uma relação interracial ou com uma diferença entre padrão e não padrão, fazem sempre colocando a pessoa padrão como salvadora, como aquela que detém todo o afeto, aquela que vai tirar a pessoa não padrão da solidão afetiva, aquele complexo de Pocahontas que é extremamente problemático. E eu falei do complexo de Pocahontas aqui, eu aprendi esse termo aqui nesse comentário. Penso em um dia poder ver mais discursos que falem sobre a solidão afetiva, tendo no centro do discurso a pessoa preterida como a detentora do afeto, aquela que pode dar afetividade, aquela que também sabe amar, aquela que tem a opção de amar sim. Isso seria muito mais efetivo. Pensar em realidades que vão além da solidão e que colocam a pessoa preterida como a detentora da sua afetividade, seja ela num relacionamento ou fora de um, e não aquela que aguarda por ser amada por algum salvador. Eu fico muito emocionado lendo esse comentário aqui porque eu me lembro do quanto foi importante ler essas coisas na época em que eu gravei esse vídeo, porque ele realmente colocou pra mim coisas que eu não tinha me dado conta a respeito dos meus próprios processos. Talvez receber esse comentário aqui num post meu no YouTube tenha sido uma das coisas mais importantes que me aconteceram em toda a minha jornada como criador. A questão naquele vídeo não é que eu não estava colocando pessoas negras no centro do debate e entendendo e percebendo pessoas negras e pessoas não padrão como o centro do debate, como detentoras do seu afeto. O problema era que eu mesmo não estava me percebendo e me observando e me entendendo como detentor do meu afeto na minha vida, de modo geral. Eu digo que eu não me culpo, nem me julgo, nem fico me flagelando pelas coisas que eu disse, porque todas as coisas que eu disse eram muito honestas, partiam de um lugar muito genuíno, inclusive das coisas que eu não tinha pensado e que eu não tinha amadurecido. E ter lido essas palavras aqui me colocou num processo de amadurecimento muito significativo e muito importante, e que virou uma chave na maneira como eu levo essas coisas na minha vida hoje. Isso aqui mudou muito a maneira como eu decidi passar a me relacionar desde então. E isso aqui também me colocou muitas outras perspectivas a respeito de como eu enxergo esse debate, como eu vejo essas conversas sobre palmitagem e sobre afeto de modo geral, na maneira como a gente conduz essas conversas na internet. Porque depois de ter dito todas essas coisas que eu disse aqui e de ter feito todas essas análises muito racionais e muito objetivas a respeito desse debate, eu devo dizer que é nesse ponto que mora a minha maior preocupação, angústia ou incômodo na maneira como a gente faz essa conversa. Que é um incômodo que também é racional, que também é objetivo, mas que na real é um incômodo muito íntimo, porque eu percebo como isso impactou a minha própria história, a minha trajetória. Meu principal incômodo é esse, é o fato de que muitas vezes a gente não tá se colocando no centro desse debate. Para mim, uma coisa que ilustra muito isso é que às vezes o debate sobre palmitagem nem é sobre ficar ou não ficar com pessoas brancas. O debate é sobre quem pode ficar com pessoas brancas sem necessariamente ser julgado como palmiteiro, sem levar a pecha de palmiteiro. A ideia, por exemplo, de que bichas pretas não palmitam porque elas são preteridas por todo mundo, então elas não têm direito, opção de escolher as pessoas com quem elas se relacionam. Elas ficam com quem tá tendo. Se foi um branco que me escolheu, se foi um branco que me amou, então eu vou me jogar nessa relação porque eu não tive escolha. E eu digo sem nenhum constrangimento que eu já reproduzi esse discurso. E quando eu vim aqui naquele vídeo falar sobre liberdade afetiva, eu também reproduzi essa lógica de que eu tava aqui o tempo todo falando sobre solidão, e quando eu finalmente resolvi o problema da minha solidão, eu não gostaria de ser julgado por isso. Como se o problema da minha solidão fosse ser resolvido por um relacionamento com uma pessoa branca, e como se eu realmente fosse essa pessoa que não tinha poder de escolha, que não tinha autonomia, que não tinha afeto, que não tinha amor para oferecer, e que estava aqui apenas precisando ser salvo pelo afeto de uma outra pessoa que ia finalmente me olhar e me enxergar. Eu acho que a gente tem o direito
jeito de conduzir esse debate de outra maneira, pensando nas nossas histórias e nas nossas trajetórias, a partir de um lugar de mais autonomia, a partir de um lugar de se perguntar qual é o afeto que nós temos para oferecer e qual é o afeto que nós queremos oferecer, de que maneira nós queremos construir as nossas relações, o que a gente deseja oferecer para elas e de que maneira a gente quer estar presente para contribuir que essas relações caminhem numa direção que não seja essa direção do preterimento e do fracasso que o amor romântico impõe para as histórias das pessoas negras quando exclui a gente das possibilidades de afeto de quase todo mundo. O meu principal problema com o debate sobre palmitagem é que nós estamos aqui mais uma vez nos degringolando em torno da possibilidade ou não de ficar com pessoas brancas, ou seja, colocando elas mais uma vez no centro do debate, até quando a conversa deveria ser sobre os nossos afetos, sobre a maneira como nós decidimos construir as nossas relações. A gente está tão preocupado em pensar sobre as possibilidades ou mesmo as consequências de se relacionar com pessoas brancas, que a gente quase nunca está pensando sobre os desdobramentos, sobre as consequências, sobre as necessidades, sobre os desafios de se relacionar com pessoas negras, para que a gente possa se debruçar sobre essa reflexão importante de como nós podemos construir os nossos afetos entre nós. Não que a gente necessariamente vá fazer isso, mas é importante pensar sobre isso, porque ainda que eu acho que ninguém tem que exigir que pessoas negras se relacionem exclusivamente com outras pessoas negras, eu ainda acho que é muito preocupante que uma quantidade considerável de pessoas negras excluam totalmente outras pessoas negras das suas possibilidades de afeto. Porque isso, pra mim, no fim das contas, revela uma camada muito profunda de auto-ódio. E é nesse ponto que eu acho que ainda é importante que a gente possa entrar nessa conversa sobre as nossas escolhas afetivas. É porque as nossas escolhas afetivas revelam a maneira como a gente se relaciona com o afeto e pra nós, enquanto pessoas negras vivendo numa sociedade racista, as nossas escolhas afetivas também revelam muito sobre como nós nos relacionamos com nós mesmos. É só aí que eu acho que mora a importância dessa conversa, que é uma conversa que eu acho que a gente precisa continuar tendo, contanto que a gente pare de colocar mais uma vez a branquitude no centro e passe para olhar para os nossos afetos, para a nossa relação com o amor e para a maneira como nós estamos construindo as nossas relações entre nós mesmos. Espero que essas reflexões todas tenham sido úteis e que ajudem a gente a construir uma relação de mais autonomia e de mais generosidade com os nossos próprios afetos e com os afetos das pessoas com quem a gente escolhe se relacionar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se gostou, espalha ele por aí pra gente trazer mais gente pra participar dessa nossa troca por aqui. Por hoje é isso, um beijo grande pra todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Muro Pequeno. Até lá, tchau, tchau. Quer ver o videozinho pronto? Fica Quem vê o videozinho pronto não faz ideia. Fácil.